Olá, olá, vamos para mais um estudo da lição da Bíblia, da Palavra de Deus aqui. Hoje, sexta-feira, a gente está finalizando o nosso tema do estudo aí sobre Esté e Mordecai, né? Finalizando mais uma semana. A gente tem falado da importância de estudar diariamente a Palavra de Deus, a Bíblia, né? A gente está aqui já com o meu guia de estudo físico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lição da Escola Sabatina, falando de missão de Deus, minha missão, e a importância da gente pregar o Evangelho, independente dos obstáculos, né? Então pega aí o seu guia ou a versão digital aí no PDF. Se você quiser adquirir o próximo do ano que vem, do primeiro trimestre de 2024, já vai na CPB, Casa Publicadora Brasileira, tá bom? Fica aqui comigo até o final porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Fazer uma oração rápida aqui. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, né? Pelo privilégio de falar contigo, né? De ser teu filho e de ter as tuas bênçãos, Senhor. Nesse momento, ilumina a minha mente para que a gente possa estudar a tua palavra e falar o que é certo, o que é correto. Tu sabe dos nossos problemas pessoais, o problema de cada um aqui, Senhor, e eu te peço que te invoco, que esteja à frente de tudo, né? Eu te permito estar em primeiro lugar em tudo na minha vida, na vida das pessoas que realmente querem fazer a tua obra chegar aos outros, né? Perdoa os nossos pecados, nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Fazer aqui a nossa lição. Vou compartilhar a tela. Transição aqui. Maravilha. Hoje, sexta-feira, dia 22 de dezembro, está em Mordecai. Se você não viu os estudos anteriores, aproveita hoje a sexta-feira, né? O sábado está chegando já. A partir do pôr do sol da sexta, a gente já identifica o sábado do Senhor, dia de guarda, de santificar, de lembrar de estar mais perto de Deus. E aí você pode fazer uma recapitulação dos dias todos, do sábado passado, segunda, terça, quarta, quinta, domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, até chegar o dia de hoje, para você entender todo o contexto que a gente estudou. Na sexta, geralmente, a gente faz um resumo, né? Uma recapitulação de tudo aí, uma aplicação espiritual também do aprendizado que a gente teve durante essa semana com a história de Esther e Mordecai. Aqui tem um resumo, eu pego muito a lição fácil do professor Gilberto Brasiliano para complementar aqui, né? Cada lição, cada estudo apreciado e colocado no coração traz esperança e motivação para uma vida ao lado do Senhor, sem desanimar, porque Ele está pronto para atender o seu povo fiel, que testemunha e prega para a preparação de uma multidão que verá Jesus voltar e será salva, mesmo que isto signifique colocar nossa fé à prova totalmente. Relembre isso. Então, bacana aqui essa colocação. A gente vai entender aqui o que o guia traz hoje de sexta-feira, né? Um estudo adicional também. Ele coloca aqui Ellen White, no livro Educação, né? Página 263. Ela coloca aqui, ó. Para cada lar, cada escola, cada pai, cada professor, criança sobre quem brilhou a luz do Evangelho, né? A palavra de Deus, vem, nesta crise que a gente está vivendo nesse mundo de hoje, a pergunta feita à rainha Esther, naquele momento crucial da história de Israel. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Esther 4,14 a gente viu isso. Ellen White traz isso aqui, né? Então assim, porque, né? Quem sabe não foi Deus que te colocou aí nessa posição que você está hoje, que eu estou hoje, né? Para a gente testemunhar da palavra de Deus, né? Deus permitiu que a gente estivesse em grandes cargos, em grandes locais, com grandes proporção, visibilidade, para que a gente pregue a palavra de Deus. Esther era uma linda moça judia, prima de Mordecai, que a acolheu em sua casa depois da morte dos seus pais e a amou como sua própria filha. Deus a usou para salvar o povo judeu na terra da Pérsia. Aqui tem uma observação, né? Esse segundo parágrafo acima é material introdutório incluído sobre Esther em Filhas de Deus, na página 45, e não foi escrito por Ellen White. No entanto, as duas citações subsequentes abaixo foram escritas por ela. E aí tem algumas citações aqui do Espírito de Profecia, né? Ellen White, que a gente complementa, que é uma autora, foi uma autora norte-americana, best-seller, né? Sem muita instrução acadêmica, mas trouxe conteúdos incríveis de todas as áreas da vida que grandes doutores e PhDs seguiram, né? E ela foi a precursora desses conceitos, tá? Então a Igreja Adventista tem como profetiza, inclusive. Ellen White coloca aqui, ó, Profetas e Reis, página 605. As duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Esther não foram peculiares a esse tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, da sua descendência, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras. Então, falando também do tempo da perseguição, que o diabo, o dragão, vai, assim como Amã, na história que a gente viu aí, né, quis ali destruir Mordecai, matar o povo judeu.
O inimigo, o Satanás, o diabo vai querer destruir o povo. O povo, né, que está aí remanescente. E a gente precisa se preparar. Que o professor brasiliano traz, né? A 28 de março de 1849, 14 cristãos foram perseguidos e presos por causa de sua fé em Cristo. Foram em seguida condenados à morte em Madagascar. A execução da pena revestiu-se de aspecto áspero e doloroso. Nas cercanias de Atanarivo, à beira de uma larga rocha, diante de um profundo abismo de mais de 500 metros de altura. Na ponta de uma corda, a vítima era sustida, né, ou suspensa, sobre o despenhadeiro, enquanto o carrasco perguntava: renuncia a tua religião e a tua fé em Cristo? Diante do enfático não, como resposta, vinha a ordem final: corta. Então imagina, né? Pegava os cristãos, botava ali de cabeça para baixo, pendurado no despenhadeiro e falava: você renuncia a Cristo e a sua religião? A pessoa falava não, eles cortavam e deixavam a pessoa desabar, né? E mais um crente selava com seu sangue a firmeza de sua fé. No futuro, os filhos de Deus serão perseguidos como a história de Esther nos mostrou, mas serão protegidos e libertos pela providência divina. Quem perder a sua vida, em nome de Deus, em nome do Evangelho, terá a vida eterna. Aprendemos, no entanto, nesse estudo que temos um compromisso com as pessoas ao nosso redor, mesmo que estejamos no meio de uma cultura que não seja a nossa, mesmo assim devemos testemunhar como fizeram Daniel e seus companheiros Esté e Mardoqueu, né, ou Mordecai. Aqui ainda, no mesmo livro Profetas e Reis, na mesma página, tem aqui a citação: diante das lutas a serem enfrentadas no futuro, nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Esté e Mardoqueu, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo. Amém, né? Que assim seja. O guia continua aqui, né, trazendo aqui, ó, nos tempos antigos o Senhor operou de maneira maravilhosa por meio de mulheres consagradas que se uniram à sua obra com homens que ele escolheu para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançar vitórias grandiosas e decisivas. Mais de uma vez, em tempos de emergência, ele as colocou à frente e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Estamos falando aí da importância das mulheres no cenário também, que muita gente fala que a Bíblia é machista, preconceituosa, né? E aqui a gente está vendo totalmente diferente. Por meio de Esther, a rainha, o Senhor realizou uma poderosa libertação para o seu povo. Em um momento em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Esther e as mulheres associadas a ela, as suas servas ali, né, por meio de jejum e oração e ação rápida, enfrentaram o desafio e trouxeram a salvação para o seu povo. E aqui fica essa dica também nos problemas da vida, né? A gente orar, jejuar, ter uma ação rápida, não ficar procrastinando, pedir a Deus sabedoria e reagir, né? Fazer o que é possível, pedir a Deus discernimento, sabedoria, entregar nas mãos dele, mas fazer a nossa parte. Porque perceba que Esther poderia ter largado tudo de mão, né? E Deus falou, olha, depois que aconteceu todo o cenário, Deus não anulou a lei. O dia de executar os judeus estava a lei marcado, né? Deus não anulou a lei não podia ser anulada. E o que é que foi feito? Nem por isso, né? Deus chegou e falou, olha, eu vou ajudar. E aí Esther deu a dica, o rei colocou ali uma lei para se defender, para o povo se defender, ou seja, Deus não fez tudo sozinho. Ele permitiu que o povo não fosse executado, ele permitiu que o povo pudesse se defender, tivesse uma lei para proteger a defesa, né? A livre defesa. Eles guerrearam, o povo precisou guerrear, brigar, mas estava com o Senhor e foi vitorioso. Então, Deus não fez tudo e tirou tudo, ele fez o povo fazer a parte dele. Então o povo se preparou, fez jejum, oração, confiou em Deus e foi para defender-se dos inimigos, né? Então essa é uma lição muito boa. Às vezes a gente precisa agir, né? Então, independente da nossa aprovação, a gente tem que fazer o jejum, tem que fazer a oração, tem que entregar nas mãos de Deus, pedir a Ele sabedoria, mas se a gente precisar lutar, a gente tem que lutar. E com Deus nós seremos mais que vencedores. A Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas é para a gente ter bom ânimo, né? Porque Jesus venceu o mundo, né? Um estudo do trabalho das mulheres em conexão com a causa de Deus nos tempos do Antigo Testamento nos ensinará lições que nos permitirão enfrentar emergências no trabalho hoje. Talvez não sejamos trazidas para um lugar tão crítico e proeminente quanto o povo de Deus na época de Esté, mas muitas vezes as mulheres convertidas podem desempenhar um papel importante em posições mais humildes. Isso muitas têm feito e ainda estão prontas para fazer. Ellen White, no livro Filhas de Deus, da página 45 a 46. Um recado específico para você que é mulher, né? Então, se você é mulher, vale a pena você pegar esse livro aí, Filhas de Deus, e pegar aí esse conhecimento maravilhoso que a profetisa Ellen White tem para vocês mulheres, né? E aqui para a gente finalizar, né, tem aqui algumas questões para discussão, para reflexão, para você ver aí, refletir, né? Qual era o papel de Esther na corte do rei? Seria possível conciliar essa função com a fé dela, né? Então a gente viu isso durante a semana, né? Reflete aí, pesquisa aí. Então o papel dela ali na corte do rei era o quê? Era só uma esposa, né? Antes de ela se identificar como judia e depois,
né? E seria possível conciliar essa função com a fé dela? Aqui vem outra reflexão, ó, se eu tiver de morrer, morrerei. Né? Tá lá em Esté 4,16. Essas palavras têm ecoado como exemplo de fidelidade diante da morte. Essa declaração reflete o que os fiéis enfrentarão nos últimos dias, quando se cumprirem as profecias do Apocalipse 13. Então tá aí, né? Então a gente vai ter que, se a gente passar por esse momento, a gente vai ter que deixar claro que a nossa vida vai estar em risco, né? Vai estar em jogo. A gente tem que ter fé, perseverar e, se preciso for, morrer em nome de Deus, em nome do Evangelho, para a gente garantir a nossa vida eterna, né? Há situações em que não devemos revelar nossa fé. Esse pode ser o nosso caso, que a gente viu que no início Mordecai falou para não se revelar, não era o momento, né? E na situação, no contexto, ele já falou, não, agora a gente precisa se identificar, a gente precisa defender, né? Mostrar os nossos valores, os nossos princípios e dizer quem a gente é, a nossa identidade, né? Para não sucumbir perante o inimigo, né? Então, muito interessante esse estudo dessa semana. E aqui uma ilustração final, o professor brasileiro traz mais um exemplo, né? O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31, verso 8. E aqui vem, ao aproximar-se de Martinho Lutero, da porta prestes a abrir-se para dar entrada à presença dos juízes na dieta de Worms, né, encontrou-se com o celebrado general Jorge de Frondesburgo. Jorge era um velho e corajoso general que vencera os exércitos franceses e os pusera em fuga. Esse velho general, ao ver Lutero passar, colocou-lhe a mão no ombro e disse bondosamente: caro amigo monge, vais enfrentar agora uma batalha, mas se tua causa é causa justa e estás certo disso, vai em nome de Deus e não temas. Deus não te abandonará. Lutero foi nessa fé e saiu vitorioso para a glória de Deus e o avanço do cristianismo puro. O que aconteceu na Pérsia no tempo da rainha Esté foi um vislumbre do que acontecerá no futuro com o povo de Deus. Mas uma coisa ficou bem evidente: quando não havia mais nenhuma saída para o povo de Deus, o Senhor foi a saída. Deus seja louvado. Amém, né? Fique mais esse aprendizado, que a gente possa colocar essa fé genuína, esse problema que a gente tem na nossa vida, seja ele qual for, de atentados, de ameaças, de risco, na mão do Senhor, e se colocar à disposição dele para que o melhor seja feito conforme a vontade dele. Tá bom? Curte aí se você gostou, comenta, coloca a sua aplicação, o que é que você aprendeu aí. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você ficar informada aí sobre os novos vídeos, as coisas que eu postar aqui no canal. Essa é a maneira que você tem de agradecer e de fazer esse conhecimento, esse conteúdo chegar mais longe, tá bom? Um ótimo sábado. A gente tem aqui agora, colocando aqui, eu não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Salmos 44:6, né? Daqui a pouquinho tá chegando o sábado. E aí, guia-me na tua verdade, Senhor, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Que essa seja a nossa mensagem, a nossa crença, e até Jesus voltar. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.